eu vim fazer um vídeo sobre os livros que eu estou lendo na quarentena. Eu comecei, na verdade, em 2010, eu tinha um projeto muito ambicioso, um papelzinho aqui, com a lista de todos os ganhadores do Nobel de todos os tempos. Então são mais de 100, etc. Começou em 1901. Então, pensei, tenho tempo de vida para ler mais 100 homens brancos, bem majoritariamente brancos. E concluí que não, mas aí eu resolvi ler apenas as mulheres e a lista se tornou muito mais execuível com apenas 16 nomes. Eu comecei pela Doris Lessing, porque eu tinha acabado de ler Sylvia Plath e eu estava apaixonada por diários. E a Doris tem duas autobiografias, Debaixo da Minha Pele e Andando na Sombra. Os dois são maravilhosos. E aí depois que eu terminei eles, eu pensei, eu preciso ler também algo de ficção dela, para poder dizer que eu li mesmo. E então eu li o livro mais conhecido dela, apesar de não ser o preferido dela, O Carnê Dourado. Maravilhoso também. E é claro que eu li o livro que ela fez sobre gatos, porque eu amo gatos. E se a mulher tem um livro só de gatos, óbvio que eu vou ler um livro só de gatos. Ok. A Doris Lessing veio da África do Sul. Ela cresceu lá. Os pais dela eram de Londres, imigrantes no caso. E depois ela voltou para Londres, né? Mas ela participou muito, ela presenciou, né, a segregação social e todos os problemas que existia e existe ainda em algum nível lá da África do Sul. Ela viveu uma guerra, existiu em tempos de guerra, então ela conta sobre isso. Ela teve filhos durante a guerra, inclusive é algo que eu percebi nas mulheres na quarentena. O baby fever, assim, muita gente tendo filho. Parece que quando a morte se aproxima, as mulheres resolvem assim, tá, vamos lá fazer a nossa parte, porque a parte dos homens geralmente é matar mesmo. Mas enfim, entre os temas que ela mais abordava, ela fala bastante do comunismo. A Doris foi comunista. Eu teria sido facilmente comunista também, que assume. Mas óbvio que Stalin arruinou isso para todo mundo. Inclusive, quando eu penso no comunismo, eu lembro de uma frase que eu li num livro chamado Amor Anarquista, que fala que o socialismo, o comunismo, esses outros sistemas alternativos ao capitalismo não funcionaram porque eles partiam do princípio de que o ser humano era bom, o que é bem questionável, mas ao mesmo tempo, como eu fiz no meu sketch aqui, talvez a Doris mesmo não tivesse escrito livros tantos e tão bons se ela não acreditasse que existe algo bom no ser humano e que ele é capaz de aprender e melhorar e evoluir. E eu acho que é essa força que move qualquer trabalho criativo, fale ele do que se passa no coração ou na cabeça de um comunista, ou na faixa de Gaza, ou esteja enfrentando a Inglaterra do pós-guerra ou o Brasil na pandemia, né? Eu decidi ler um trecho de Andando na Sombra, em que a autora fala sobre o processo criativo do Carnê Dourado. No caso de O Carnê Dourado, não foi uma gênese muito demorada, mas foi complexa. Não só pelo que entrou em seu processo, como também por causa do seu estado na época. Eu me encontrava numa verdadeira encruzilhada, num momento decisivo. Achava-me num cadinho pronta para ser refeita. Eu sabia disso. Não havia nada inconsciente ali. Entre outras coisas, havia decidido a mudar a minha vida emocional dali para frente. Havia também a política, o colapso do comunismo como uma força moral. O coração das pessoas estava sendo despedaçado à minha volta. Elas estavam tendo colapsos nervosos
estavam passando por conversões religiosas, ou muito comum isso, antigos comunistas da linha dura estavam descobrindo um talento para os negócios e fazendo dinheiro. Sim, porque a obsessão pelo processo do capitalismo era o melhor preparo para uma carreira no comércio. A questão é que eu estava vendo muita gente investir muito numa só coisa se dar mal. Aquilo que ficar isolado de suas mentes estava jorrando às vezes sob uma forma de loucura. Eu fora criada numa sociedade que compartimentava tudo, brancos, negros, e os resultados começaram a se fazer evidentes nas notícias vindas da África do Sul, a rigidez desfazendo-se em violência e guerra. De mais longe ainda, chegavam minhas vozes paterna e materna. A de meu pai, pelo menos enquanto ainda estava bem, ainda ele mesmo, era humanitária, humana, tolerante e não julgava. A de minha mãe sempre pronta a categorizar, condenar e julgar. Eu sabia que era uma época extraordinária no mundo, que estava por terminar. Sabia que logo mais pareceria loucura. Aprender que atmosferas e climas de opinião que numa época parecem eternos podem desaparecer da noite para o dia. Minha experiência mais extremada disso foi o início da Guerra Fria, logo que terminou a Segunda Guerra. De um dia para o outro, amizades foram destruídas e aliados tornaram-se inimigos. Fazia alguns anos que eu vinha pensando que os romances que eu gostaria de ler sobre o século XIX não haviam sido escritos. Havia grande fartura de livros de história, mas poucos romances. Onde estavam os romances? Sobre os debates intelectuais, as desavenças, ódios e paixões, que tantas vezes são a verdadeira história por trás da história formal. Onde estava a vida, conforme fora